Oi pessoal, eu sou a Luana Carvalho e hoje eu vim falar de um tema que é um tabu na nossa sociedade, mas é um tema muito importante de ser falado, é o luto. Eu vou contar aqui pra vocês a minha experiência de luto que rolou comigo, mas eu também vou fazer um paralelo com um artigo da Harvard Business Review e que ela dá algumas dicas e ela fala alguns fatores que são muito importantes de como a empresa, os colegas e os líderes apoiarem as pessoas que estão passando por um momento de luto. Eu vou falar muito da minha experiência pessoal. Então, vou começar a contar minha história. Como alguns de vocês sabem, eu moro no Peru. E no ano passado, mais ou menos em março, acho que foi março, eu soube que minha mãe estava doente, ela estava com câncer. E eu trabalho aqui no Peru, mas eu trabalho numa empresa brasileira. E eu soube que minha mãe ia precisar fazer uma cirurgia. Assim que eu soube de todo esse cenário, da doença da minha mãe, da cirurgia, eu conversei com os meus líderes lá no Brasil, né? Minhas duas chefes lá no Brasil. E contei toda a história e falei que eu gostaria muito de acompanhar todo esse processo da minha mãe lá no Brasil. Então, eu propus de ficar lá trabalhando por o tempo que precisasse no escritório de São Paulo, enquanto minha mãe estivesse nesse processo. Até então a gente entendia que era grave e tudo, mas a gente não imaginou que fosse tão grave assim. Ao longo desse tempo que eu tava lá em São Paulo, logo depois que eu cheguei, minha mãe foi internada. Então eu fiquei quase um mês dormindo dia sim, dia não no hospital, mas indo trabalhar todos os dias como se nada tivesse acontecido. E é foda isso, assim, eu me senti muito na obrigação de mostrar que tava tudo bem. Então, tipo, as pessoas me perguntavam as coisas, em geral eu não falava muitas. Eu devo ter chorado, tipo, eu sou chorando pra caramba, mas nesse período eu devo ter chorado super pouco. Eu me senti muito na obrigação de me mostrar forte, sabe? O ambiente de trabalho não é um ambiente que, em geral, ele nos dá disponibilidade ou ele nos incentiva a sermos frágeis. E no momento como esse, não existe não ter fragilidade. Eu tava vendo cada dia a situação da minha mãe piorar, e foi o que aconteceu. Ela chegou a fazer a cirurgia, só que o câncer já tava muito avançado. Depois da cirurgia, eu acho que ela ficou mais uma semana com a gente, mas ela faleceu. E foi muito foda, porque assim, foi do nada, sabe? Eu acho que é foda de qualquer jeito, mas nesse caso foi, tipo, do nada. E o mais louco, assim, que esse tempo que eu vi a minha mãe ficando cada dia pior, eu chegava no escritório como se estivesse tudo bem. Assim, as pessoas vinham perguntar pra mim, eu me defendia total com falsas esperanças. Eu não acreditava no que eu falava, mas é só pra tipo, não quero que ninguém tenha dó de mim, não quero que ninguém me olhe diferente, sei lá, fiquei muito com essa neura na época. E outra coisa que eu fazia muito era desviar do assunto. A pessoa vinha falar, eu falava, sei lá, essa roupa, sabe? Umas coisas assim, tipo, desviar do assunto. Mas a verdade é que, tipo, toda noite que eu dormia em casa eu chorava, não tinha como, porque eu tava vendo minha mãe morrer, sabe? É muito louco isso. Só que, aí que começa pra mim, esse processo todo que eu passei, falando dessa visão de empresa, sabe? Essa visão de como as pessoas da empresa deveriam agir. Foram, assim, espetaculares, exemplares. Eu me senti apoiada em todo esse processo. E no fim das contas, eu falo muito isso, sabe, hoje em dia. Eu não acredito, assim, não existe empresa. O que existe são pessoas com quem você convive. Esse negócio de, a empresa apoia, a empresa, o que é? É um papel. Porque no fim das contas, o que te impacta ou não são as pessoas que você convive no dia a dia. E quem toma a decisão são pessoas, não é empresa. Então, essa é uma reflexão que eu levo muito pra minha vida, tanto pras coisas positivas quanto pras negativas. Nesse caso, foi muito positivo, assim. No velório da minha mãe, foi a galera em peso do escritório. Foi, tipo, todo mundo da área de RH. Até pessoas que eu nem era tão próxima, assim, foram. E aí o pessoal do Peru mandaram coroa de flores pra minha mãe. O pessoal daqui do escritório de Lima, obviamente, não tava lá presencialmente, mas eles compraram uma coroa de flores em homenagem à minha mãe, colocaram uma igreja aqui. Quando eu cheguei, depois que passou tudo isso, eles tinham feito um cartão pra mim de bem-vinda, falando como eles sentiam minha falta. Então, velho, assim, esse processo é muito doloroso, tipo, eu não tô chorando agora, porque eu escrevi o roteiro desse texto, eu acho que eu já chorei tudo que eu tinha que chorar.
Mas é muito doloroso, assim, é muito foda. Muito, muito, muito difícil. Mas isso ajudou muito, assim, de verdade. Quando eu cheguei aqui em casa, depois de um mês fora, minhas amigas tinham deixado uma surpresa pra mim em casa. Então, assim, foi sensacional. Até a diretora de RH, a mãe dela também tava doente, mas a diretora de RH me ligou, perguntou como é que eu tava, se colocou à disposição pra me ajudar se precisasse qualquer coisa. O que foi? Quer aparecer no vídeo? Lindo. Depois que eu passei esse um mês lá no Brasil, eu voltei pro Peru, só que eu pedi pra voltar de novo pro Brasil, pra ficar mais umas 2 semanas, pra resolver a parte burocrática chata, assim, que tinha que resolver de banco, de algumas coisinhas, assim, que ficaram. E aí, no fim das contas, acabou que entrou um gestor novo lá, eu acabei ficando quase um mês de novo, o que foi muito, muito, muito bom pra mim, porque foi um momento muito de ficar com a minha família, sabe? Com meu pai, com meus irmãos, foi bem bom, assim. Mas é um momento muito de choque ainda, porque, tipo, você se perde um pouco, sabe? Você não sabe o que tá acontecendo. Todo dia eu sonhava achando que era mentira, sabe? Foi muito surreal. Tipo, em coisa de um mês que eu sabia que minha mãe tinha ficado doente e ela ter morrido. E isso, sem dúvida, impacta no trabalho. Não tem como não impactar. Eu deixei de trabalhar acho que 2 dias, sabe, nesse período todo. Que foi o dia, tipo, do velório e um dia depois, que eu não tinha condições de trabalhar. Mas depois disso você fica meio, sei lá, fora do ar. Eu acho que essa é a definição correta. E aqui que entra um pouco do que eu vi nessa matéria, né? A primeira coisa que eles falam que quando a pessoa tá de luto, a primeira reação dela é se isolar. E aí, eu acho que é muito também por essa questão de você não se mostrar vulnerável no seu ambiente de trabalho, que é um ambiente que normalmente a gente tem que se mostrar forte, produtivo e tal. E é muito comum a pessoa se isolar porque, velho, na boa, assim, você não tá no seu melhor humor, tudo tá meio ruim pra você. E assim, se você não tem colegas que te puxam e que continuam te convidando pra almoçar e que continuam perguntando se tá tudo bem e que continuam te oferecendo, sei lá, pra ir jantar qualquer dia desses, porque eu moro sozinha aqui no Peru, né? Então, no fim das contas, foi meio solitário também, esse meu luto. Então isso foi muito importante pra mim e eu concordo muito com a matéria nesse sentido. Eu acho que essa questão de você tomar cuidado com essa pessoa, não se isolar, ele é muito importante. E a matéria fala muito da questão do gestor da pessoa também ter isso, porque os colegas acabam que é meio que natural, mas é importante que a pessoa se sinta acolhida também pelo gestor. E isso, sem dúvida, eu tive muito, assim, eu tive muita sorte. Por isso que eu falo que eu acho que são as pessoas, sabe? Não é a empresa. Tipo, a minha gestora direta e a gestora da minha gestora foram sensacionais, assim, elas estiveram sempre do meu lado. Então, concordo muito com a revista nesse sentido. A segunda coisa que a revista fala, que essa reportagem fala, é respeitar o tempo de volta. E eu concordo também com isso. Eu, no caso, eu não quis tirar férias, eu nem sei, na verdade, se existia algum tipo de licença aqui. O que eu queria muito era voltar pro trabalho, pra me sentir útil outra vez. E, velho, eu não ia, adiantar nada eu ficar em casa, sabe? Os momentos que eu precisei por questões burocráticas e práticas não trabalhar, eu fiz. Mas pra mim não ia me fazer bem não estar trabalhando. E principalmente depois que eu voltei pro Peru, que eu moro sozinha, o que eu ia fazer sozinha aqui, sabe? Então, acho que isso é muito de respeitar. Mas eu entendo que cada pessoa reage de um jeito. Eu fico imaginando, sei lá, uma mulher que perdeu o esposo e ela tem filhos. Porra, é muita coisa que tem que mudar na vida dela, sabe? Então eu acho que aí é diferente. Então eu acho que isso é importante, sabe? Essa flexibilidade e essa conversa de entender qual que é o melhor momento de voltar. Porque é foda. Porque todo mundo pergunta e o pior é quem não pergunta e fica te olhando com cara de dó. Ou às vezes te trata com café com leite, sabe? Como se você fosse café com leite. Isso é o pior, gente, sério. Se você quer perguntar, pergunta. Muitas pessoas que eu nem tinha contato aqui e vinham me falar, eu soube da sua mãe, meus pêsames.
Isso é muito bom. Pra mim foi muito bom. Porque tinha pessoas que eu sabia que sabiam e ficavam me olhando com cara de dó. Isso é horrível, assim, você já não tá no seu melhor momento. E a pessoa ainda fica te olhando com cara de dó, e às vezes fica com medo de te falar alguma coisa, então é bem tenso. E outra coisa que a revista fala, que é a questão de que para os gestores terem paciência. Principalmente em relação ao desempenho, assim. A pessoa tá num momento de muita fragilidade, de muita tristeza, muita dor. Não tá no momento de energia full dela. E de verdade, assim, esperar que a pessoa esteja no seu maior desempenho nesse momento de luto, eu acho que é meio até não entender que você tá falando com uma pessoa, sabe? Eu acho que varia muito, assim, tem aqueles momentos que você quer se entregar 100% no trabalho, assim, porque, mano, é melhor você se entregar no trabalho, porque você não precisa pensar no que tá acontecendo na sua vida, e tem momentos que, tipo, você não tá levantado da cama. E isso eles explicam, assim, que é muito cíclico. Então, assim, pode ser que pareça que a pessoa já passou pelo luto, mas ela ainda não passou, e ela tem uma recaída, e ela tem algum problema. Então, assim, essa flexibilidade eu acho ela bem importante. E agora falando como pessoa, assim, é o que eu espero, sabe? Quando a empresa fala de que, recursos humanos, pessoas, a gente gosta de pessoas trabalhando, velho. Pessoas têm momentos de fragilidade, assim. Se você não consegue respeitar a pessoa no momento de fragilidade, você não gosta de pessoas, você gosta de gente que tá ali trabalhando igual máquina. Então, eu acho que isso é bem importante. A revista não fala de maneira tão direta, mas isso é de verdade o que eu acho, sabe? Essa tolerância nesses momentos que são de fato críticos, eu acho que ela é fundamental pra você não esquecer que você tá lidando com pessoas. E eu falo por mim, real, assim, eu tinha momentos que eu tava dormindo no trabalho, de tanto que eu trabalhava. Tinha momentos que eu só queria que o dia acabasse, sabe? Tipo, às vezes eu não queria nem que o dia começasse. Então é bem foda, assim, e é um momento que você fica muito autocrítico. Isso o cara lá da matéria falou. E é isso mesmo, assim, você acha que tudo é uma bosta, inclusive o seu trabalho. Então não é um momento simples. E aí, a revista não falou isso, porque esses são os 3 pontos que a revista falou. E tem um ponto adicional, que aí é meu, assim, que eu acho que se você gestor, você colega, tiver como, de repente, sugerir pra pessoa entrar na terapia, ou explicar o que poderia ser as vantagens, assim, eu de verdade sugiro fortemente. A terapia me ajudou muito a passar por esse momento, que é muito difícil, mas eu acho que ela pode ajudar em qualquer pessoa que estiver passando por dificuldade. Então, assim, se você não conhecer exatamente o que era terapia, você nunca fez, não sabe sugerir, fala, sei lá, com alguém do RH. Sempre tem alguém do RH que é psicólogo, que pode ajudar. Ou alguém que já teve experiência passando por terapia e tal. Eu acho que isso é bem, bem importante. Eu vou fazer um vídeo aqui falando como a terapia me ajudou. Essa é a minha dica adicional. Foi bem difícil pra mim gravar esse vídeo. É um vídeo que eu até pensei 2 vezes se eu ia gravar ou não. É parte da vida real, acho que isso é parte da vida do trabalho. E a gente não sabe às vezes como ajudar nossos colegas, né? Então eu espero que tenha ajudado. Até mais.